Bem-vindos de volta aqui no Arrivo Podcast e hoje a gente está com o nosso ilustríssimo amigo Douglas. E primeiro a gente vai, eu nem vou, sei lá, fazer grandes introduções porque eu vim atrás de você justamente pelo maior mito que eu acho que tem depois da cidadania italiana, é as notícias de casa por €1. E as Então, baratas também, né? eu sei que você já se enfiou em muitas roubadas, digamos assim, no sentido de tipo, as pessoas acreditam realmente que vai sair só €1, não sei. Elas acreditam, porque o marketing que é feito disso é o marketing de exportação. Sim, Italiano nem sabe dessa história, né? Essa é um marketing feito para atrair estrangeiros. Então, isso aí começa a criar um monte de fantasia nas pessoas, porque ela está num país, né, tá no país dela e ela fala assim, então com pouco dinheiro vou morar na Itália e vou ter uma casa. E não é isso, né? Envolve um monte de coisa, um monte de sim. responsabilidades e Burocracia valores também. também. Burocracias, obviamente, está na A Itália. gente está na Itália. Acho que esse é o grande ponto. Então, primeiro, gostaria de te agradecer pelo teu tempo, que eu sei que na Itália o horário comercial tem grande valor, ainda mais que nem tudo funciona das 8 às 6, né? Então, eu queria Exato. agradecer primeiro toda a tua equipe para receber. E queria que você explicasse, primeiro de tudo, como que você veio parar na Itália Tá. e como que foi a tua programação como imigrante, no sentido de, tipo, vou sair, vou trabalhar lá, enfim, qual foi o teu objetivo O principal? processo inicial foi assim, não começou antes de eu vir para cá, já começou no Brasil. Porque lá no Brasil eu já tinha conhecido o meu sócio, que é o Alberto, né? Ele é um Aham. arquiteto, ele é italiano, morava no Brasil. Ah. E aí a gente estava falando sobre outros projetos que a gente já estava desenvolvendo juntos. E aí Uhum. eu vi essa matéria de casa de €1 e comentei com ele. Você foi pescado também pelo ClickBomb. Sim, foi isso mesmo. Eu ouvi dizer, mas assim, ainda era muito recente. Acho que Sim, só eu escutei isso no sim, Brasil. sim, sim. Naquela época, sim, né? Porque Ah, depois eles aí deitaram e depois rolaram, né? bombardearam de informação, mas naquela época tinha pouca informação. Aí eu comentei com ele, já como ele é arquiteto, eu falei, olha, tem uma coisa interessante que acontece lá. Ele falou, olha, nunca ouvi falar, como todo italiano, né? Uhum. Nunca ouvi falar, mas vamos aprofundar nisso. E eu tinha um outro negócio, eu tinha uma reunião para ser feita aqui na Itália. Aí eu falei assim, olha, eu tô indo para Itália mês tal. Aí eu falei assim, então eu vou aproveitar e vejo minha família e vamos ver essa história realmente. Aham. Então a gente aprofundou um pouco mais sobre esse assunto. A gente viu algumas cidades que estavam em circuito. Aí tem uma cidade que a gente fez por escala, né, de Aham. oportunidades, lugares e tudo mais, localização, posição, o que que ela oferece. Aí eu fiz uma lista das cidades melhores para poder visitar, para conhecer os lugares. Aí a primeira da minha lista era a fábrica de Vergemoli, que é Hum. aqui do lado. Aí, quando eu cheguei lá, eu não quis ver mais nenhuma. Você se apaixonou. Foi uma coisa instantânea. É. Mas sabe o que é Instantânea. engraçado? Eu gosto muito de um restaurante que tem em Fábrica de Válico, que é a fração de baixo. Mas assim, muito mesmo, que foi um dos primeiros restaurantes que eu fui quando eu mudei com a minha avó aqui. E depois de uns 2, 3 anos frequentando o restaurante, uma das donas do restaurante, que é a Serena, me falou: Você não conhece o Douglas? Daí eu, como assim Douglas? Não. Ela falou: Douglas é um brasileiro que comprou algumas casas aqui, tá com um Isso. projeto. Aí começou a falar do teu projeto e eu fiquei assim: Gente, nunca ouvi falar. Porque, óbvio, as matérias do. Primeiro que essas matérias chegaram em fases, né, no Brasil. Exato. Então teve. As primeiras matérias eram casas de €1, que aí, e eu acho que como é um clickbomb, como é uma notícia que gera muito burburinho, Exato. e que no final as Os linhas, caça-cliques, né? os asterísticos e as linhas miúdas são inúmeras e infinitas, porque existe o projeto, mas existe também uma lista de burocracias, enfim, todas as adaptações que tem que fazer. E aí eu falei pra ela, falei, olha, eu não conheço, ela apontou uma mesa e falou, essa família aqui é cliente do Douglas. Eu falei, que Olha só como legal. eu sou famoso. E eu falei, que legal. E aí eu fiquei com aquele nome na Ah, cabeça. E eu falei, gente, mas eu nunca vi disso. E eu peguei documentos em fábrica de Vergemoli para uma cliente minha. E ela me direcionou na época, uns 3, 4 anos atrás, uma das notícias do exame, ou uma dessas matérias assim, me é. falou: é lá no Comune do meu antenato. Você já ouviu falar nessa notícia? Eu falei: olha, a notícia eu já ouvi falar, mas eu sei que existem os leilões, os lances são a partir de €1, mas existem também uma lista de obrigações que você tem que fazer para poder pegar a casa. E uma delas é ter dinheiro para reconstruir a casa. Que óbvio, o terreno é sempre o mesmo, mas a estrutura tem que ver se. Eu acho que por isso que
você não consegue fazer sozinho. Começa por aí. Não, você não consegue. Não, falando da Serena, a Serena é maravilhoso comer lá. A gente tem restaurantes maravilhosos ali naquela região. Sim. A gente estava até sábado lá. A gente estava com um grupo gigante de amigos que vieram aqui para conhecer a região. Que isso que é bacana. As pessoas sabem que a gente está aqui. Quero conhecer, porque é curioso. E viram também, né? Nossa, eles ficaram apaixonados aqui porque pela eu região. acho que foge do circuito também turístico, né? Acho que as pessoas procuram a Itália, óbvio, primeiro por todas as coisas grandes de Roma, da Sicília, enfim, tudo, Milão, Veneza e tal. Mas depois as pessoas querem voltar para outras experiências. Eu acho que ninguém faz o mesmo roteiro de fazer essas grandes cidades várias vezes que vem para a Itália. Então, eu acho que aí essa busca também de se sentir como alguém que está morando ali, como que é a vida, por que a qualidade de vida é tão boa, porque aquela região que você, digamos assim, está explorando, que é uma região do Fábrica de Vale, que eu acho que toda já essa parte da Média Vale, Garfagnana, é uma região muito não turística para o brasileiro. Para o brasileiro, eles quase não conhecem. Quase não conhecem. Eles param, o máximo que eles se aproximam é Luca. E se depois, der tempo. Se der tempo, vão a Luca. Se der tempo, vai para Luca. Aí eu falei assim, olha, vem aqui, você vai conhecer. E as pessoas que vêm aqui, obviamente, eu faço turismo com as pessoas, eu mostro os lugares. Sim. Porque como eu estou aqui, sou apaixonado pelo lugar, eu sei tudo, eu conto toda a história, que eu gosto de história. Acho que parte do nosso trabalho também é esse resgate histórico, assim como você faz de pessoas, a gente faz de móveis. Então eu gosto de saber a história daquela construção, eu gosto de saber quem comprou, quem que viveu, tudo mais. Então quando eu vou contando para as pessoas, aí eu conto o detalhe das coisas. Sim. Então isso acaba tornando uma coisa atrativa para elas também. E eu também fico pensando na questão do investimento, né? Você está investindo no imóvel, você também, óbvio, vai pensar no lucro, na valorização. E quando você tem, neste imóvel, carrega uma bagagem de valores culturais, você não tem como mensurar mais só no investimento. Aí você está falando de hipervalorização de uma coisa. A gente está no escritório de vocês aqui, que é uma Vila Medicea de 1.700, vamos dizer assim, 1.500. E se você falar, esse prédio tem, sei lá, 400 metros quadrados, mas não é só isso. Esse prédio carrega 500 anos de história, no mínimo. Exato. Fez parte de uma das famílias mais importantes da Itália como história. Então, isso tudo agrega também valor ao que tu compra. Então, não só investimento de, tipo, tenho uma casa na Itália, mas eu tenho a casa. É que você está comprando a história. Então, é a experiência. Então, tudo na vida, e tudo a gente percebe isso, as pessoas querem uma experiência. Porque quando você fala que você quer comprar uma casa na Itália, vem um monte de memórias afetivas, tem coisas que são do seu avô, tem coisas só por que você ama. Mas se você agrega isso, alguma coisa afetiva, histórica, as pessoas, elas abraçam aquilo. Eu, quando eu vendo uma casa, eu não quero nem vender aquela casa, que eu fico apaixonado pela casa. Colecionando casa. Eu fico maluco, eu falo, meu Deus do céu, que casa linda. Eu sempre falo pro meu sócio, eu ligo para ele e falo, olha, eu acabei de ver uma casa, mas acho que eu não quero vender. Mas você, você quando começou a fazer o trabalho aqui, que você saiu da prática, porque você saiu da ideia no Brasil e você começou a trabalhar no território na prática. Mudou muita coisa. Mudou muito, porque quando a gente veio, aí, como eu falei, a gente veio e aquilo, né? Era uma cidade pequena, uma comune dessas aqui, a gente está falando de 5, 7 anos atrás, era o prefeito, mais 2 pessoas, uma pessoa e 4 gatos. Entendeu? Assim, é uma comune muito pequena. Sim. Não tem estrutura. Então eles anunciam que ele tem uma casa de €1, um programa de alguma coisa, eles não têm gente nem para atender telefone, nem responder e-mail. Então quando ele chegava lá, tinha uma tonelada de e-mails que se perdiam, que ninguém respondia. Então o que acontece? Não adianta você fazer uma divulgação se você não tem o suporte de atendimento. Sim. Quando a gente falou que a gente vinha, ele também não acreditou, não acreditaram que a gente ia ver. E quando a gente bateu na porta, ele falou assim, nossa, vocês vieram? Vocês vieram mesmo? E agora? Aí, obviamente, eles não tinham nenhuma estrutura. Aí pegou um rapaz que estava na comune e falou assim, leva eles para ver alguma coisa. Aí levaram no meio do mato, apontava, assim, sabe? Muito aleatório, sem informação. Com ruínas, assim. Não, apontava. Eu acho que aquela acho que essa, assim. E não era nada disso. Então aí a gente, por conta própria,
foi desmistificar isso. Não com a prefeitura, não com a comune nos auxiliando, porque a gente viu que ela não tinha dificuldade, ela tinha muita dificuldade. E como o meu sócio, ele é arquiteto, tem bastante conhecimento técnico na área, então a gente conseguiu fazer sozinho e descobrir quem é o dono, como e também era. entender que aquele terreno com ruínas, ele é um potencial, né? Porque também tem lugares que a gente vê e fala, meu Deus. Não, tem que enxergar. A gente escolheu essa parte aqui, a gente começou, por que eu selecionei essa região? A gente está perto de Lucca, a gente está a 1 hora de Pisa, Firenze, dos aeroportos, tem pista de esqui a Betone, tem 50 minutos, está na praia. Então, quer dizer, é um conjunto de fatores que as pessoas falam assim, nossa, mas você vai morar no meio do mato. E lagos, né? Lagos, Meu Deus, rios e cascadas. Os lagos daqui são muito bonitos. A muito natureza toda que a gente tem aqui é uma Toscana diferente, que é aquela Toscana mais montanhosa, né? Naquelas dos vales, do centro da Toscana. Cenário tipo cartão postal de Valdorcha não é. Não é aqui. E a Toscana também não é só aquilo ali. Não é só aquilo. É porque ficou muito fixo na cabeça das pessoas depois dos filmes, aquelas coisas, né? Sobre o sol da Toscana e tudo aquilo. Então as pessoas pegaram aquela paisagem e levam aquilo para dentro. Só que a gente tem uma outra Toscana muito bacana e que ela é muito valorizada. Por exemplo, a gente tem muitos alemães, suíços, ingleses, Escoceses também, né? Eu vi em festival de fish and chips aqui em Barga já também. Porque Barga é a cidade mais escocesa Fora da Escócia. da Itália. É. Então, assim, a comunidade escocesa aqui é gigantesca. Então, quando tem as festas, acontecem violentas. Eles enchem todo o nosso terreno. É muito legal. Nosso jardim aqui, fazem as festas aqui. O meu vizinho, que é neto de um italiano que foi para a Escócia, então ele nasceu na Escócia, porque era o avô dele, os pais deles também escoceses, e ela, interessada na história familiar do avô, total, veio para a Itália, descobriu que era em Barga, que eles tinham toda a documentação, comprou um apartamento e ela vem 3, 4 vezes por ano de Glasgow para fazer turismo, e o turismo dessa parte da Toscana. Dessa parte. Eles são apaixonados primeiro pelo clima, porque apesar de ser um inverno, é um inverno com sol, é um inverno que tem todos os problemas de ser inverno na Europa, que isso não tem como mudar. A gente fugir. está na Europa. A gente está na Europa, não tem como fugir do inverno. 5 horas da tarde é noite, e eles que estão na Escócia, eles estão acostumadíssimos. Para eles aqui com sol já é tipo... Já é verão, né? Meu Deus, tá na Bahia, né? Sol no terraço com 5 graus, eu fico, gente, eu quero uma mantinha, porque eu vejo vocês estão com frio. Mas eles têm muito turismo, e é isso que você falou, eu acho que o brasileiro, ele tem essa ideia dos filmes, e não é nem culpa do brasileiro, né? Não. E ele idealiza que vai ser exatamente aquele cenário. Só que no Sob o Sol da Toscana, ela contrata uma equipe de poloneses, eu acho, para fazer a reforma. De estrangeiro. E ela passou um puta perrengue também, porque... Sempre. Aí a vida imita a arte. Né? Exato, a vida imita a arte. Gente, não é fácil. Reformar não é fácil em situações normais, mas eu fico imaginando na parte burocrática de você transformar um imóvel em potencial ruína, porque está em estado que, se o comune está anunciando, é porque o redor não quis, não tem ninguém disponível, não é uma região que tem autonomia econômica para, por exemplo, contratar pessoas ou estimular essa vida. Eu acho que é um processo bem amplo. Por isso que a gente fala, gente, eu não vendo casa, a gente faz uma revitalização. Porque o nosso processo é enxergar o que a gente pode fazer para que aquilo fique atrativo e aquilo seja um bom investimento também para as pessoas. Sim. Então, hoje, por exemplo, a gente vendeu todas as casas em fábrica de VG, mas acho que deve ter uma só ali que está faltando. Então, assim, e fora as outras regiões aqui, a gente trabalha toda essa parte aqui grande também. Então, as pessoas entendem o trabalho que a gente faz. A gente criou a Proloco. A Proloco é um órgão de voluntariados que organiza toda a parte cultural da cidade, né? Então, Fábrica de Verde Gemini não tinha esse ente, né, para poder fazer promoção da cidade. Então, como é que uma cidade vai crescer se não tem alguém responsável de cultura, de evento? E também manter a venda algo atrativo, né? Porque uma coisa que dá errado, ela dá errado uma vez só. Você vendeu uma casa, a experiência for ruim, você não vai conseguir outras experiências, outras vendas. Eu acho que tudo, né? Em tudo na sua vida, se você precisa trazer o seu melhor e fazer sempre o melhor. Como eu falo, eu quando as pessoas perguntam de alguma opinião minha, eu falo, olha, eu vou falar como investidor, porque eu acredito, porque eu compro aqui, vivo aqui, invisto aqui, porque eu enxergo isso. Né? Eu não faço uma aventura com o dinheiro dos outros, porque primeiro também
eu tenho muita responsabilidade em relação a isso. Como você falou, as pessoas estão comprando à distância, Nossa, nunca sim. vieram, não sei o quê, nunca viram o imóvel. Agora, esse ano, que 2, 3 pessoas vieram para ver Antes de comprar. antes de comprar. Já estava próximo do ato 2, mas eu quero conhecer a casa. Eu falei, tá bom, venham. Acho que é fundamental. Antes, todo mundo, mais de 400, 500 pessoas Sim, eu acho compraram que é isso que é o sem grande. ver. Mas isso é pela confiança que a gente Mas é porque transmite. vocês foram muito transparentes, eu acho. É, Eu assisti alguns vídeos, eu acompanho a rede social de vocês, e você sempre fala, olha, é esse aqui, essa é a janela, o que eu vejo aqui vai ser isso aqui, ou para esse tipo de cliente é mais fácil a gente direcionar para um outro tipo de comune. uhum. Como que tá essas pessoas, por exemplo, que vieram com esse investimento em fábrica de Vegemoli, e elas buscam, tipo, a moradia ali porque trabalham home office? Ou você acha que é uma coisa mais de casa, veraneio, Ó, investimento? é um pouco de tudo, porque assim, a gente tem muitos empresários que querem fazer 6 meses no Brasil, 6 meses aqui. Tem gente que consegue trabalhar, conciliar, então vai ficar mês mais aqui. Tem gente que tem gente que não é nem descendente de italiano, nada, mas comprou porque tem aquela paixão para Uhum. ter uma segunda casa, vem aqui passar um período para ter aquela vontade da casa. E tem gente que vai morar de verdade. Tá esperando, porque aí vem com filhos, aí então a comune já ficou atenta, porque vão chegar mais crianças. Isso é E, legal para sim. eles, que é tipo, a força que eles têm junto com a região, que eles precisam de recursos, porque tem filhos, tem crianças Sim. chegando. Então isso é legal, porque isso você consegue modificar de verdade, né? E eu tava vendo, inclusive, nessa fração de fábrica de Aham. Válico, eles criaram, inclusive, uma escola muito nova ali, né? Sim. E eu olhei aquilo e eu falei, quantas crianças devem ter aqui nesse... Porque, você sabe, aqui, por exemplo, em Barra, que é um comune grande para a região, tem 3, 4 grandes escolas, mas cada uma para um período Um período de idade, escolástico. né? Então tem o Liceu, tem o Elementar, É. tem o Asilo e tudo mais. Para um comune desse, você vê uma escola sendo criada do zero, assim, para essas novas crianças, é o impacto também que você faz na região, porque é um comune que, como eu te falei, não tem grandes indústrias ali. Não. O mercado de trabalho, então, a pessoa que vai comprar para se aventurar, ela não vai comprar no comune que não tem o mercado de trabalho, ela vai comprar no comune. Mas ao O mesmo tempo. perfil desse cliente que compra É, para ir trabalhar, para ir migrar, eu acho que ele fica Mas sabe mais. que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu falo assim que você já está também bastante tempo aqui nessa região. Eu sinto como aqui fossem pequenos condomínios, sabe? Uhum, Tipo a família 1, 2, 3, 4, 5. sim. Eu falei assim, eu falo para as pessoas, a gente está 15 minutos de distância uma da outra. A gente tem o escritório aqui em Baga, mas eu tenho casa, vou à fábrica de Vergemo, tem um monte de construção. Então, assim, 15 minutos eu tô lá. Sim. Né? Então, Banho de Luca é do lado, Castel Novo também. Então, assim, é E, tudo muito e os comunes estão conectado. muito unidos também, isso, né? Em relação até, por exemplo, a eventos culturais. Assim, É muito normal você, por exemplo, ver as pessoas saírem de Castel Novo para comprar em Varga, sim, ou tem porque tem bastante. lojas que estão em Castel Novo, então todo mundo vai para Castel Novo. E tem isso e também tem a parte gastronômica, né? Tem a festa Sim, da abóbora, né? A festa da sim. zucalaria, Das castanhas da agora. castanha. Tem uma que é aqui em Piegaio, aqui, que vai todo mundo. As pessoas saem daqui para ir lá, as pessoas vêm para cá, para Baga, para da Escocesa, vai na outra na É. Chocolate. Então, esse intercâmbio cultural deles, assim, gastronômico, de eventos, é muito legal. Baga, a gente tem muita sorte que a nossa prefeita em Baga é uma pessoa muito ativa em Uhum. relação a isso. Ela entende, porque a gente está. O que eu falo, as pessoas precisam entender também que todas as cidades, elas estão disputando com grandes centros, que é Sim, difícil. Como é que uma sim. Baga vai disputar com Firenze, com Não tem Lucca? como. Até porque o Entende? shopping mais próximo é em Firenze. Aí então as pessoas, aí, então o que que a gente tem de melhor? Igual eu falo, o que que a gente consegue trazer de melhor? O que a gente fez em Fábricas de Vertiemoli. Uhum. Esse final de semana a gente fez então, simultaneamente um lançamento de livro no nosso moinho, a gente fez a abertura do Casa do Papai Noel, também no moinho, a gente fez uma feira, que é a Netiolândia, Uhum. entendeu? Ah, Então, eu sei. então tudo isso ao mesmo tempo. E E eles vão, e as pessoas estão começando a ir, foi né? super legal. Dos outros comunes, eu acho que todo mundo começa a falar, ah, fábrica tá acontecendo, tô indo. Aí eu passo, como a gente sabe que isso é importante, então a gente incentiva. Então a gente
comprou espaços que vão ser negócios, então a gente está montando um café lá. O que falta nessa cidade? Então, assim, eu falei, vamos montar um café, então. Eu não vou servir café, mas eu quero que tudo tenha tem que ser dimensionado também para aquele uso daquela cidade, né? Porque não adianta também você chegar achando que você vai construir uma filial da Starbucks em fábrica e vegano, porque primeiro que as pessoas não gostam do café da Starbucks aqui. Exato. Segundo que ninguém vai pagar 8 euros num café se tu paga 1 euro num baita café bom. Não, aqui isso que você falou, é saber onde você está e o que a cidade precisa. Então ali a gente já tem um projeto de revitalização do que a gente quer fazer e tudo mais. A gente, como estúdio de arquitetura, a gente é responsável da nossa região pelo plano operativo. Então isso significa a gente entra na veia mesmo das cidades aqui para saber qual que é o plano futuro dessa cidade. Então, quais são as regiões que vão ser desenvolvidas, em que sentido? Então, a gente entra bem ali. Então, a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. Então, esse processo de revitalização que a gente fez ali de fábrica, todo mundo percebe. É a iniciativa privada comandando o espaço público. Eu acho, e eu sou sempre dessa filosofia, eu não gosto de misturar com política e não gosto de depender de alguém ou de alguma coisa. Mas assim como você falou no começo, né? Quando vocês vieram, vocês tinham uma visão de potencial e o próprio Comune não sabia nem exatamente onde tá os espaços que estão disponíveis para venda. Não. Qual foi essa quando foi a virada de chave? O Comune começou a olhar para vocês e falar: vamos deixar porque os meninos estão... Acho que nos primeiros 10 minutos, né? Nos primeiros 10 minutos, porque se a gente falava uma linguagem técnica com eles ou alguma informação, ninguém sabia nada. Então, vamos estudar, vamos entender. E aí, como eu falei para você, quando eu cheguei, já falei, olha, é esse lugar. E eu falei, olha, esse lugar tem uma energia muito bacana, esse lugar tem um potencial muito forte. Está adormecido. A gente vai conseguir revitalizar ele. E foi o que aconteceu. De pouco em pouco, trazendo pessoas, modificando, participando mais da Comune. Eu acho que, como eu falei, o processo da venda é um processo, é o final, praticamente, do nosso ideal aqui, da nossa filosofia, porque eu acho que se a gente mira só na venda, a gente não alcança o que a gente alcançou. Entende? Claro. Então, essa modificação, as pessoas agradecendo. Nossa, Douglas, fazia anos que não acontece uma festa. Até porque é muito particular isso, né? Justamente no fato de que a moradia vai ser possível para pessoas que não vão depender do mercado de trabalho, né, dali. Então elas têm que vir com uma ocupação já, uma fonte de renda, um investimento. Porque não adianta, você não vende uma promessa de tipo... Você vai usufruir da qualidade de vida, mas eu quero te dizer que os contras são aqui, ó. Eu sou muito claro, como você falou, né? Quando eu faço aparece uma casa de oportunidade, ou acontece uma situação, ou a gente vai fazer um novo empreendimento, eu sou muito claro em relação a isso. E nas reuniões eu sou muito claro com as pessoas também. Porque a pior coisa é aquela frustração, né? Então eu não gosto de fazer com que a pessoa enxergue de uma outra maneira e depois chega aqui a realidade é outra. Sim. Todo mundo que veio aqui conheceu, depois que comprou, falou assim, Douglas, é muito melhor do que você me falou. Aí compra uma segunda casa, uma terceira, uma quarta casa. Isso é de lei, assim. Todo mundo que vem compra uma segunda, terceira depois. E o processo do início da compra, onde a pessoa procura vocês vão atrás de imóveis também? Ou vocês falam, olha, a gente tem essas opções aqui, e já com um projeto meio que virtual ali para eles entenderem o potencial? Porque tem muita gente com dificuldade de imaginar que uma ruína vai virar numa vila de pedra. Porque eu acho que é sobre isso também, né? É um pouco da visão. Quando eu faço os vídeos, até eu nem vejo depois que eu faço, porque eu até mesmo fico com um pouco de vergonha do jeito que eu falo, sabe? Eu falo umas coisas que passam na minha cabeça e eu falo sem pensar. Mas assim, eu falo, olha, aqui se eu fosse, eu tiraria essa parede, aqui fica bom para uma cozinha. Então assim, eu já sei o final daquilo, que a gente tem visão, né, arquitetônica do lugar, e a gente tá ali em loco. É mais fácil para mim eu falar, olha, com essa vista aqui, eu colocaria o banheiro para trás, a cozinha aqui na frente, porque aqui você faz... Porque morando aqui, você sabe também onde as janelas devem ficar também, né? Onde tem o sol, porque agora, nesses últimos 30 anos, as pessoas começaram a estudar muito sobre a parte solar, mas
uma casa construída em 1900, eles, imagina, o tiozinho lá não tinha nem condições de, ele só queria levantar a parede. E falar, Olha, mas eu acho que até é bem diferente. Eu acho que hoje em dia a gente não pensa muito. Antigamente, acha? eu não acho, não, eu tenho certeza. Nossa. Essas pessoas, se você vê o nível de construção dessas pessoas, a gente está falando de casa que está em pé, e elas têm 500 anos. Uma vez eu brinquei com um cliente nosso, e ele falou assim, Douglas, cara, eu comprei essa casa, agora eu tô com um pouco de medo. Eu falei, medo do quê? Cara, eu não sei, eu tô com medo dessa casa cair comigo, não sei acontecer alguma coisa. Aí eu falei assim, olha, vamos lá, vamos pensar. Essa casa é de 1400, tá? Ela tá em pé até hoje. A gente ainda vai melhorar ela. Você acha que se essa casa cair, você não tinha que morrer? Sim. Claro. Porque Não, e outra, quantas pessoas já moraram naquela casa? Exato. Você vai ser o único felizardo de morrer? É porque ele tem que morrer. É aceitar o destino. Então, hoje, como é que é feito? Como é engraçado? É legal, é por isso que é a observação de arquitetura. Porque, por exemplo, onde bate mais sol, ela é a parte mais valorizada. Então, os terrenos, as casas maiores e melhores eram ao lado da montanha onde batia sol. Primeiro porque tinha plantação e tudo mais. Onde da parte da sombra nem desenvolvia casa. Sim. Então, Porque não tem como. aí as janelas eram menores, por quê? Para manter o calor. Embaixo eles colocavam os animais, mantinham os animais porque o animal transmitia calor para casa. Então eles tinham várias técnicas que hoje a gente fala, a gente não prestava atenção. E eles eram perfeitos, assim. Então é um pouco disso. Assim, eu acho que a gente tinha que olhar mais para o passado para a gente entender. Isso é uma coisa muito engraçada, porque se você visita lugares como a Puglia, que tem uma arquitetura particular, acho que é o único lugar do mundo com aquela arquitetura, e aí tu sabe a história do porquê era, porque os tetos eram em pedra de encaixe e tudo mais. Você vê a dimensão das janelas de lugares de montanha com lugares mais no centro, Toscana. Tu vê uma foto de uma casa aqui, se é uma pessoa que mora aqui, ela sabe onde que é aquela casa. Se ela sabe que é ou na Ligúria, ou até pela cor, às vezes, dos imóveis, Exato. cor da janela. Exato. Então, a Itália ela não é um país, apesar de ser um país pequeno pra gente que é do Brasil, mas ao mesmo tempo elas são micro países, assim, dentro. Cada um com a sua característica. Isso que você falou é muito engraçado, porque teve uma cliente que ela queria numa região lá para Torino, e aí ela mandava referência para mim de casas da Toscana. Eu falei, então, lá você não vai encontrar essa arquitetura. Agora Sim. você me diz se você quer morar. Porque você se quer essa você casa de mim, porque eu não quer posso construir uma essa... casa do zero lá. Eu não vou poder, mesmo porque eu também não vou poder replicar a Toscana lá, porque existe um plano diretor onde você não pode manter uma parte urbanística, um montão de lei, que você não pode modificar o lugar. Assim como as pessoas falam, Douglas, essa casa é linda, eu quero abrir uma janelona. Não, você não vai abrir. Não vai. Não é aqui que você vai poder, porque isso é preservar também. É isso que eu falo com as pessoas, porque se você modifica muito lugar, aquele lugar descaracteriza. Então você não está indo mais para Toscana, está indo para Miami. E exatamente, Entende? é muito difícil você ver. Acho que, por exemplo, assim, esses dias eu estava na região de Bolonha. Ao redor de Bolonha tem vários condomínios super modernos. Se você tirar uma foto, você nem sabe onde você está. Porque pode ser em São Paulo, pode ser em Santa Catarina, pode ser em Dubai, porque a construção é toda muito caracterizada de moderno. Isso perde muito a caracterização do lugar e perde muito o skyline, né? Então você vê em Barga, você vê nos pequenos morros, você sabe que você está num lugar com uma história. Se você vê um caixote de vidro, podia ser... Não, aqueles anos 60 daqui, teve muitos prédios, né? Condomínios, anos 60 aqui. Não só aqui não, né? Mas eu digo na região do Vêneto, também a gente tem um escritório lá no Vêneto. E eu falo, meu Deus do céu, o que é isso, né? Eu acho que era uma pressa, eu não sei. Era mas um boom mesmo de eu construção. acho uma pressa para construir Exato. que não tinha todo o cuidado. Ou eles aceitaram que aquele período não deveriam manter a característica. Porque assim, ele tem, por exemplo, teve uma divisão urbanística até de 1942, depois uma em 67, outra. Então, assim, teve períodos que eles fizeram assim, ó, vamos até aqui. A partir daqui não pode mais fazer janelas grandes, a partir daqui não pode mais isso. Então, assim, eles limitaram. Sim. Então, e isso é bom. Eu gosto. Eu gosto. Mas assim, igual você falou da burocracia. Eu amo burocracia, sabia? Eu também. Por quê? A Rivo trabalha com documento de 3 anos. Não, mas eu amo o fato de...
eu adoro burocracia, desde que eu saiba exatamente o que eu tenho que fazer. Não crie novos obstáculos, mas assim, igual aqui, a gente tem uma equipe grande, a gente tem arquiteto, tem engenheiro, geômetra, tudo nossa equipe. Então, se vier qualquer burocracia, a gente sabe resolver, mas me conta antes. Então, a gente Sim. já sabe. Então, hoje, a gente que coordena a Comune, quando as Sim. pessoas vêm na Comune, a gente fala assim, ó, é esse documento dessa Eu acho que maneira. você já entrega a pasta pronta até para eles não atrasarem o lado de vocês, porque Como a gente tem esse conhecimento e esse cuidado, exatamente, a gente antecipa. Então, por exemplo, tem muitas coisas aqui que precisam entrar pela superintendência de Luca, que é ela que cuida de toda a parte aqui da região da Toscana. Então, a gente já sabe como eles pensam. Sim. Então, a gente entrega um projeto de acordo com o pensamento deles. Eu não vou criar uma coisa nova que eu sei que vai até barrar. porque vai ser ignorado Não, e imediatamente. vai falar, aí o que acontece? Aí eles mandam assim, não aprovado, mas eles não contam por que não foi aprovado. Aí você tem que marcar uma outra reunião para ir lá, para ele depois ele falar para você o porquê que não foi. Aí, então, quer dizer, é um tempo precioso Sim. que a gente perde. Então, como a gente tem muito contato e como a gente tem grandes trabalhos e esse histórico muito grande com eles, a gente já entende como eles trabalham. Então, a gente chega lá, tá resolvido. Eu acho que isso também Eles é até bom. gostam. Eu acho que isso é bom para eles. Eu, com a parte burocrática da Riva, se eu faço um protocolo, eu faço o mesmo protocolo igual em todos os comunes, todos. A dela é Funciona. igual, funciona. Alguns comunes têm uma particularidade, a gente tem o nosso módulo, então ok. usa o nosso módulo, mas a Delega, eu preciso protocolar. Se eu não protocolar, eles me fazem esperar 6 meses, que é o tempo máximo. Caramba. No último dia eles falam, tá faltando o documento. Pum. Então, assim, eu já sei como eu vou jogar com eles. Eu não vou esperar 6 meses para eles me dizer que tá faltando Não. documento. Eu vou mandar todos os documentos que eu tenho, eu já sei como vai funcionar. Cópia do ato, os dados principais também, porque nem todo mundo que está no Comune sabe ler um documento histórico. Não. Isso também tem isso. Tem muito isso, porque como as comunes são pequenas, às vezes a pessoa não é tão qualificada Sim. naquilo, específica, né? Então, assim, a gente vai no ofício técnico de cidades menores aqui, não generando, mas é todas, assim, por exemplo, a gente vende em todos os lugares. E aí a gente vai conversar com eles, eles são limitados de informação. Então, a gente tem que explicar o porquê que aquilo é verdadeiro e por que aquilo é daquela maneira. E eu acho que também tem uma certa insegurança de quem não conhece os procedimentos e pega um caso que nem o de vocês, que é um caso particular, onde vocês vão reestruturar 100% quase o imóvel. Ele nunca vai te dar a resposta ali na hora, na frente, porque ele vai primeiro consultar outros comunes, que isso acontece bastante aqui também, que é um oficial que gira vários Mas a gente é comunes. famoso nisso aí, todo mundo já sabe que a gente é terror. Sim. É o terror do ofício técnico. Por quê? Porque a gente, como a gente tem esse conhecimento, a gente sabe o que ele tem que fazer. Então a gente chega para ele, assim, não que a gente obrigue ele a aceitar, mas a gente mostra para ele que aquilo é o correto. Sim. Então, para ele voltar para mim e falar uma coisa diferente do que eu estou indo lá, ele precisa ser muito bom com o argumento. Claro. E não é. Então, assim, e geralmente sempre é muito gostoso de ver, porque no final eles se entendem. E eu acho que eles também vão aprendendo Sim. conforme vai criando saindo do papel as coisas, né? Porque eu acho que a promessa... E aí a gente vai entrar numa questão muito polêmica, que é as mídias sociais, redes sociais, que a gente vê, assim, empresas entre aspas, né? Perfis brotando do nada, de caçadores de casa, de mentoria para não sei o que lá. E aí eu fico pensando, na prática, o quanto é difícil quando você caminha já nas regras italianas, né? De ter a empresa, ser registrado, pagar os seus impostos lá. Exato. Porque tem toda a questão também de trazer o dinheiro fora do que não está na Itália, do Brasil, de outro país. Você viu também, é impossível que você não tenha visto que nesses últimos 3 anos, eu acho, teve um boom de imobiliárias brasileiras em zilhões. Uma região muito específica, porque é impossível dizer que o Piemonte seja especial, que adora brasileiro, começa a partir daí, sabe? Essas cidades que você vê fazendo hipervendas ou pessoas que estão atuando no mercado que não tem conhecimento técnico, que não tem legalidade própria como é empresa. perigosíssimo. Porque o cliente que ele te procura
primeiro que ele vai confiar em você depois de um certo período, ou ele já confia cegamente. Foi indicação. Mas ele veio já por uma indicação, ou ele veio por uma matéria, ou ele veio por alguma coisa. Só que tem um funil aqui, né? Porque Exato. tem Até chegar aqui, né? até chegar na assinatura do contrato, muita você gente. perde muito cliente. Porque, primeiro, ou ele não tá com a ideia do Viva a Toscana, aquele filme na cabeça dele, e aí você apresenta e fala, olha, amigo, dá pra fazer, mas... Às vezes nem todo mundo aceita a realidade, né? Exatamente, eu acho que o Mas choque... eu acho choque muito perigoso, perigoso. isso, muito perigoso. A gente foi pioneiro nesse processo de fazer, mas assim, e a gente é uma empresa, como você comentou, né? A gente é uma empresa, a gente registrou a empresa, a gente tem funcionário, a gente paga imposto, a gente foi crescendo organicamente. Obviamente a empresa ela cresceu muito, depois a gente reduziu a equipe, agora novos projetos estão crescendo de novo. Então assim, eu já era empresário no Brasil, então assim, a gente tem essa cabeça de fazer as coisas, ainda mais quando você está saindo fora do seu país, eu acredito que você tem que trazer o seu melhor sempre. Sim. Então não venha trazer o jeitinho brasileiro para achar que acontece. E o Instagram não é a Câmara do Comércio. Não. Todo mundo ali é especialista de alguma coisa. Então- Desde tarô, cartomante, venda de imóvel, casa um euro, é assim. Sim. E aí gente vai no ChatGPT, faz e-book, vende e-book de ChatGPT. Infoprodutos. Nossa, eu fico assim, me arrepia. Me arrepia de ver o nível. Mas assim, são pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico, porque é sério o que a gente faz. Claro que... Porque a nossa empresa chama Sonho It, porque assim, é sonho. Então, assim, é o sonho do dinheiro daquela pessoa. Por mais que a gente venda uma casa de 10 mil, 1 euro a 5 milhões, 10 milhões, é o dinheiro que aquela pessoa economizou, depende da forma ou a quantidade. Então, a gente tem que ter esse respeito. Sim. E aí, a partir do momento onde a pessoa confia em você e você não tem conhecimento técnico, você não sabe como fazer. Tem casos aí de pessoas que não sabem, que falam que vêm de casa e não sabem tirar um código fiscal. Não conseguiu tirar código fiscal. Aí tem gente que vai lá e não conseguiu comprar casa, ainda mora de aluguel. Assim, eu não entendo. E é perigoso, eu acho. Eu acho muito perigoso isso. Então, assim, como é que você pode se prevenir disso? Pesquisa. Tem aquela de comércio. Mas olha... Mas é difícil. Eu vou te dar um exemplo clássico da Rivo. A gente trabalha em vários escritórios como parceria, somos genealogistas, temos partita IVA. Nesse meio tempo, desde 2017 que a Rivo está aberta, a gente viu pessoas trabalhar no mercado como genealogistas. E aí, o que acontece? Quando você não vira referência no sentido só tenho eu, mas você vira uma pessoa com capacidade técnica, você faz curso, você participa de palestra, você faz contatos comerciais, contatos profissionais, estrutura. E aí você vê que as coisas começam a chegar para você para finalizar o problema dos outros. Eu falo, não, peraí, então tem alguma coisa acontecendo. Qual que é a estrada que o cliente não está chegando em mim do começo? Porque tem muita gente procurando as palavras gostosas de ouvir. Então, quando você compra um imóvel ou quando você vai falar sobre... Tinha um caso na Rio, por exemplo, que eu falava, gente, Josué não é Giuseppe. São dois nomes diferentes. José no Brasil e Josué no Brasil não são a mesma pessoa na Itália. São duas pessoas na Itália também diferentes. E eu vi vários casos que chegavam para mim de processos assim, terminados, processos concluídos, audiência finalizada, sentença para transcrever. E eu falo, gente, o juiz italiano não tem obrigação de entender, mas quem fez a pasta? Quem analisou os documentos? Quem retificou no Brasil os documentos do Josué para José? Porque Josué no Brasil não é José. Eu peguei vários casos iguais. Senhora. E aí eu fiquei pensando, tá, mas se a pessoa que ela retificou no Brasil, ela precisou retificar, precisou de um advogado. O advogado não é especializado em documentos italianos, porque ninguém que fez uma palestra de genealogia, de paleografia, sabe que diferenciar um Josué de Giuseppe, porque são nomes diferentes. E aí vem o perigo, porque você tem um processo de cidadania concluído com um antenato que não era o teu. A fotinho que você achava do Josué. Não tem teste de DNA, né? Não tem o teste de DNA. E eu fiquei pensando, porque eu vi muita gente esse ano, com a mudança da lei, os profissionais que se arriscavam, vamos dizer assim, no mercado sumiram, foram trabalhar em outras coisas. Eu vi vários bons profissionais também mudando de mercado, falando, Jefferson, para mim, não quero, já era incomodação antes,
Agora vai ser pior ainda. Vi vários bons também, mas a maré de ruins profissionais sumiu. Mas isso eu vi isso em várias profissões aqui, pessoas que vieram para a Itália fazendo isso. Igual eu falo, eu não acho ruim, eu acho, porque assim, as pessoas, o que que as pessoas às vezes olham pra gente assim, falam assim, vê meu Instagram, vê a gente sorrindo, vê assim, todo mundo acha que a gente sempre tá na colina tomando um copo de vinho e vivendo feliz na Itália. Com o Giuseppe. Com o Giuseppe, né? O Josué. José. Terra Só que Nostra. Não? Só que não, né? É muito trabalho, todo dia é estressante. Então as pessoas acham que nosso trabalho é fácil. Aí compram um e-book ou fazem 10 passos para comprar uma Não, casa o mais de legal é €1, quando a pessoa gente. faz uma fala que quer comprar uma casa com você para tirar as informações, depois monta uma empresa. Que ela já virou profissional porque ela fez o Porque, dela. não, o que ela fez deu o dela, certo. ou que ela tirou as informações. Eu tenho casos assim que eu fiquei assim, não tô Gente. acreditando. Eu falei assim, é sério? Consultoria gratuita. Aí depois ela vende. Tem uma pessoa que me escreveu assim, Douglas. Então, eu queria entender um pouco mais sobre caso de um erro e tudo mais. Aí depois, por curiosidade, eu entrei lá, ela vende um e-book de casa de €1. Mas Peraí, ela tá tirando dúvida para mim e ela tá vendendo uma coisa que ela não sabe. é o ponto que você vira ponto de referência. Não, eu já sei. atendi várias vezes A gente é referência, eu sei. profissionais que vinham perguntar coisa pra mim e eu respondia, fazia 3, 4 perguntas. Depois eu falei, vou pesquisar quem é essa pessoa. Porque são perguntas muito específicas. Muitos, né? Quando eu vejo esse profissional tá lá no grupo de Facebook dando aula para um cliente, eu falo, E tirando dúvida com você, não é né? você que tá me chamando no WhatsApp, Mas criatura. aconteceram várias vezes, Sim. assim, de cliente, falou assim, aí começa, queria tirar uma dúvida com você. Aí faz aí eu super, né, eu tiro dúvida. Isso não tem problema, porque tá tudo na internet, Sim, a gente sim, tem, eu entrego as informações mesmo, porque eu acho que informação é informação. Agora, o que vai diferenciar é a forma técnica Você que você vai aplicar aquele aplicar conhecimento aquilo. na prática. Porque, assim, é muito sério. A gente Sim. está falando de questões técnicas, de urbanística, a gente está falando de sucessões, um monte de coisa. De teto, né? Você vai colocar uma pessoa embaixo de um teto que você projetou. Eu fiz 3 anos de arquitetura, eu não me formei em que arquitetura no legal. Brasil, mas fiz em 3 faculdades diferentes, porque era uma coisa que eu fazia depois do trabalho, aí eu parava, porque daí o volume de trabalho aumentava, eu trabalhava na área segurativa. E aí, para mim, a arquitetura foi sempre algo que eu queria. Eu gostava muito de arte, me apaixonei por história da arte. Falei, eu Legal. quero falar sobre outra coisa fora do meu horário de trabalho. Então, eu fiz arquitetura, mas não seguia a parte profissional. A gente via muitos casos de alunos fazendo TCC e calculando coisas assim, estruturas metálicas. Falei, gente, você tem entendimento que você está dimensionando um teto em cima de uma pessoa? Exato. 2 tetos, 3 andares, em cima de Zona vários... sísmica. Gente, zona sísmica. Então, assim, é muito sério o que a gente está fazendo aqui. Não dá para fazer um infoproduto de 10 páginas Não. explicando como que você pode driblar a burocracia italiana. Não existe. Eu acho assim, conselho, se a pessoa quer escutar, eu acho que tudo bem, você quer fazer um Instagram de qual padaria que você vai comer melhor, coisa que não ofende, que não vai mexer basicamente São com a sempre vida da opiniões pessoa. também muito pessoais também. A pessoa também tem que entender isso, né? É. Porque nem sempre o que é bom para mim, como paladar, por exemplo, vai ser bom para o coleguinha. Por isso que a gente faz uma reunião bem aprofundada com o cliente, porque a gente tem que entender a família, a dinâmica, como que ela vai morar, qual que é a dinâmica da casa, quantas pessoas, se tem filho, se não tem filho, tem cachorro, se gosta de sombra, se gosta de sol, se gosta de mar. Porque a partir dali, e já indo para aquela pergunta que você fez, o que a gente tem? A gente tem um portfólio de casas que a gente já separou, que são pessoas que me chamam aqui na rua, porque a gente faz assim, Douglas, eu tenho uma casa que é minha tia, que isso. Então, aí se for legal, aí tudo bem. Se for legal, tudo bem. Se não for, eu não, nem... Mas nem todos os imóveis que vocês têm agora são imóveis do famoso €1. Não. Eu acho que essa foi uma fase, né? Sim. Igual a gente começou com isso, a partir daquilo, aí as pessoas, como viram esse movimento e tomaram essa ciência de que é possível, que é legal, e a gente está num lugar bonito, então eu faço também aquela parte do marketing de mostrar também o dia a dia de coisas legais da cidade e tudo mais. Aí foram casas de 20, de 30, de 50, 80, 200, 300. E vai. O limite é o limite. O céu é o limite. Exatamente. Então, eu acho que o marketing, como marketing, o negócio da casa de €1, funcionou. Na
No mundo real, não. Uhum. Não funciona. Ele faz o funil, né? Por Ele quê? traz uma massa de pessoas Traz a que massa. querem se interessar. Se você não tem uma equipe técnica ou um acompanhamento técnico, você não sai daquela casa de €1. Não sai do papel Você não também. sai do papel. Sim. Não sai do papel de verdade, assim, infelizmente não sai. Mas é por isso que nessa Comune de Fábrica de Vergemo, a gente já foi convidado por outras também para resolver esse problema, né? Porque a gente entra com uma equipe formada. Aham. Olha, se você quer, a gente entrega tudo. Olha, a gente vai selecionar o imóvel, a gente vai entender esse imóvel, vai fazer o projeto para você, vai fazer todas as E burocracias às que você vezes, vai. às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer, ela tem uma visão de negócio que você, por exemplo, fala, olha, a gente pode participar de um leilão da casa de €1, Uhum. mas lembre-se que você vai ter critérios muito mais rigorosos do que você comprar uma casa de €20.000, gastar menos para reformar, menos burocracia também, porque a burocracia é diferente de uma casa Pronto, que aí uma não casa que está vai. habitável para uma casa que é habitável, Exato. precisa de reestruturação, também tem isso na questão do investimento, né? Porque, por exemplo, a gente fala assim, quais são as regras de casa de €1? Não existem regras, porque vai depender um pouco do que vai acontecer com aquilo. Porque a maior parte dessas casas, às vezes, não são propriedade da comune, Aham. são de pessoas particulares Sim, que estão vendendo, Sim, que estão liberando esse imóvel. Então, é uma relação entre quem está comprando e quem está vendendo. o Não entra comune com- não vai não entrar vai, não nessa vai entrar nessa negociação. questão, nada. Só vai falar, olha, moradores, a gente vai fazer um processo, quem deseja, entendeu? A gente foi convidado agora para uma outra comune, que a gente foi exatamente esse processo. A gente foi, o prefeito apontou algumas pessoas que tinham interesse de fazer isso, e a gente vai começar a ajudar a trazer esse marketing, é o que a gente fala, é marketing urbano. Porque a partir de uma casa simples, a gente modificou uma cidade. Então Sim. a gente já tem o formato disso. Então a gente é convidado hoje para replicar esse formato. E você acha que os clientes mudaram? Porque eu vou entrar em outro assunto agora também, mas vou deixar até para depois. Mas os clientes mudaram muito na concepção de comprar casas com vocês, no sentido de, tipo, antes vocês atraíam mais clientes brasileiros, porque tinha uma linguagem. A publicidade no Brasil era muito grande, Sempre é. porque é a matéria que dá muita visibilidade. Sim. Tudo que gera polêmica gera visibilidade e patrocinador de jornal, revista, tá nem aí para se aquilo vai vender ou não. Ele quer só ter visualização da marca dele no anúncio. Exato. O cliente de vocês hoje já mudou no sentido que italianos procuram vocês para comprar imóveis? Sempre o nosso maior foco é Brasil, né? Sempre Brasil. Sempre brasileiro, sempre brasileiro. A gente tem um pouco alemão, um pouco holandês, mas assim, o nosso foco, assim, obviamente, os brasileiros que estão na Europa, os brasileiros que estão nos Estados Unidos, tem um pouco de americano. Então, assim, mas 95% Vem brasileiro. sempre do Brasil. Brasileiro. Eu acho que o Brasil tem uma força também de passaparola, né? Sim. De boca a boca muito mais forte que o italiano. Eu acho que o brasileiro ele é muito mais. Eu tenho uma pessoa para te indicar. Sabe assim? Resolvedor de problema. Exato, Eu tenho uma amigo. pessoa para te indicar. Eu te falei antes de a gente começar aqui que uma cliente minha do seguro sabia que eu estava na Itália porque ela me adicionou na minha rede social privada. Falou, nossa, eu tenho um amigo também que mora na Itália, eu acho que está na região de você. Isso faz menos de um ano, falou de novo do Douglas. Eu falei, gente, Isso é legal. Uma cliente nossa, ela estava fazendo o processo de compra, foi ao banco para fazer o processo de transferência, de valores e tudo mais. E aí a gerente perguntou para ela, que é questão, né, por segurança, enfim, perguntou, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei, eu estou comprando uma casa na Itália. A gerente dela falou assim, você está comprando com o Douglas? olha só, né? Eu falei, sério? Incrível isso, não é? Eu Que acho legal, o né? brasileiro muito generoso em relação dessas indicações, sabe? É. Eu acho que o passa-parola no Mas Brasil é porque muito também saiu muita potente. matéria nossa, Sim. falando sobre todo esse processo Sim. de revitalização e tudo mais. Então acaba ficando, a gente foi bem difundido, né? Bem difundido lá. Então ajudou bastante, né? Com certeza. Esse último ano eu vi agora que a notícia mudou um pouco, não existe mais tanta publicidade de casa por €1, mas existe na publicidade, tipo, o comune vai pagar tanto para você morar. Isso também reflete um pouco no teu trabalho ou não? Reflete, mas assim, quando a pessoa já me conhece, ela já conversou comigo, então ela já entendeu. Ela já recebeu ali o script, manualzinho. o manual, meu e-book. Eu acho que gratuito. isso é uma coisa legal que você falar, porque é um processo que faz muito
a pessoa, quando ela procura o Sonho It aqui, na verdade, o Douglas, enfim, quem atende essa pessoa, direciona um mini e-book Mini e-book. de práticas básicas para a pessoa conhecer que nem Para entender um tudo pouco daquilo, né? Se aprofundar um e pouco. desromantizar a compra dessas casas, porque Exato. você vai comprar uma casa de 20, 25, 30, mas aconselhava sempre os pontos de reforma, a burocracia para documentação, e você já dá um choque na pessoa, você já... Eu acho que, como eu falo, né, é otimizar o tempo e trazer a realidade das pessoas, porque isso vai ajudar para não ter uma frustração futura. Por exemplo, aí Douglas, obviamente, o WhatsApp ele é aberto, então eu recebo mensagens de todo tipo, né? Então, assim, pessoas que têm uma cultura um pouco menos, um pouco mais, as pessoas entendem um pouco mais, outras menos. Então, assim, às vezes, assim, Douglas, eu tenho 3 mil reais, eu queria comprar uma casa. Entendeu? Então, assim, me dói o coração, Sim. mas eu passo toda a informação e eu falo para a Sim. pessoa, olha, eu acho que não é o momento, economiza um pouco mais, porque a partir de tanto, assim... Você achar a oportunidade também de manter aquilo, né? E eu acho que você Porque... falou uma coisa certa. O nome da empresa também é Sonho, né? É, Sonho.it. As pessoas, elas, para ter um sonho realizado, elas primeiro precisam saber o que está por trás daquilo ali. exato, quais são as realidades daquele Qual é a momento. realidade daquele momento? Porque se você vender fábrica de Válico, de Aham. Vergémoli, como se fosse uma cidade, O paraíso do vem tudo. que vai ter trabalho, a tua filho vai ser super aceito, você não precisa falar italiano. Gente, não é assim, não é. Eu acho que se você quer viver num país, independente do país que seja, você precisa falar a língua daquele país. Exato. Ah, eu vou morar na Holanda, mas não quero aprender o holandês. O inglês, a Holanda fala bem. A Itália, não. Não adianta. Não adianta querer vir Você, pra cá. mas eu fui para Itália e falei inglês tudo. Sim, você foi em Roma, Milão, Milão, Veneza. Você não vai em Barga falar, ou levar o carro na revisão e falar tudo em inglês com o Imagina. mecânico, ele vai rir da sua cara, porque não tem condições de você viver num país como a Itália sem falar italiano. Ah, não sei falar. Você começa estudando. O sonho tem todo um trabalho em volta de só comprar a casa. Às vezes tem só dinheiro, não resolve também. Exato. Aí, por isso que essa parte do sonho que a gente fala é legal, porque com essas informações iniciais que eu passo para as pessoas, ela já entende. É como se fosse um choque. As pessoas falam assim, nossa, Douglas, é tanta informação que você mandou, é tanto áudio, porque eu mando um texto gigante, 18, 20 áudios, eu falando com ela, explicando o processo. Porque a partir dali, ela não tem mais nenhuma dúvida. Entendeu? E assim, eu gosto de dar informação, Sim, porque sim. isso me ajuda. E o no cliente futuro. bem informado é um cliente que te incomoda muito menos também. Menos. E aí a gente ainda aproveitando de tecnologia, depois a gente pode até falar um pouco mais, mas assim, a gente criou um agente, né, que chama Ita, que ela é um agente de ChatGPT, que é voltado, ela foi treinada só para responder questões relacionadas à Itália, todo o processo. Aquilo ali, para mim, foi um divisor também, porque... Te ajudou um pouco. Tudo, porque as pessoas vão lá e fazem as perguntas básicas. Douglas, tem mercado em Barga? Onde fica a escola mais perto? Eu que respondia, né? Você era a inteligência artificial. Inteligência artificial. Por sorte, ainda fui mais inteligente. Agora a gente tem uma equipe, né, de comercial. Sim. Mas ainda assim você precisa treinar. Porque não é que você criou um link direto do chat GPT para dentro da tua empresa. Não, Você criou, você adestrou, digamos assim, um fez mecanismo, mecanismo. Mas assim, isso não acaba com a parte humana do negócio. Não, mas eu acho que é um filtro muito importante. É importante, porque a partir dali, o cliente fala assim, Douglas, já entendi o que eu quero uma casa de 3 dormitórios, com jardim, eu quero com sol, não quero piscina, tenho 2 cachorros. E tenho um filho de 12 e outro de 14. Você já entendeu mais ou menos qual Aí eu que é o falo, olha, grupo, né? eu tenho umas coisas legais aqui. Ou a gente pode fazer uma assessoria mais dedicada, mais E personalizada. atrás da casa. Aí vai atrás da casa. Douglas, é linda a região de vocês, mas eu quero uma casa na Puglia. Hoje de manhã era um caso desse. Quero na Puglia. Tem problema. Não tem problema. A gente vai encontrar quais são as suas necessidades, o que a gente vai encontrar e a gente vai te entregar. Sim. Qual é o nosso valor? É essa atenção e a parte de documentação para que você compre perfeito. É domínio de burocracia. Uma vez que você dominou como funciona um processo para você protocolar e não ter negativas. E sabe uma coisa que é importante, igual a gente que está aqui também, a gente conhecer um pouco do lugar, né, das coisas. Sim. Por exemplo, a gente teve um cliente que ele queria muito, muito, muito uma casa.
numa região também, mais perto da Puglia. E quero essa casa. Aí a gente foi começar a trabalhar, começar a olhar ao redor, porque a gente não estuda só a casa, a gente estuda ao redor dela para saber o que tem, o porquê, né, região. Aí a gente descobriu que tinham um lixão desativado, que teriam reativar, por isso que a casa custava pouco. Porque, Douglas, essa casa tem 3 mil metros quadrados, olha só. Eu falei assim, então... Tem um porquê, né? Tem um porquê. Então, casa barata na Itália tem um motivo. Sim. Não é... Por que uma casa custa 20 mil e a outra casa custa 80? É a mesma casa, A né? mesma metragem, metragem. Porque estrutura. são coisas, são regiões diferenciadas, você tem que descobrir o porquê. Por exemplo, tem aquela região Piemonte. Agora, é uma coisa mais polêmica. Todo mundo fala, Douglas, eu achei um lugar lá, aquela região que todo mundo está falando, ali de Piemonte, Lombardia e tudo mais. Ninguém sabe que lá teve um grande problema de amianto. Todo o solo é contaminado, índice de câncer foi lá. Por isso que as pessoas saíram de lá, as empresas saíram de lá. É então, muito perigoso isso. Aí você está vendendo a casa para alguém, sem falar para ela o porquê que é barato. E, obviamente, uma pessoa hoje, uma casa de 25, 30 mil, a gente está falando de 100 mil reais. Mais uma vez que o solo está contaminado. Aí você vai colocar... Você vai conseguir colocar sua cabeça no travesseiro sabendo que você omitiu ou não sabia ou não pesquisou que o lugar não é bacana. É muito perigoso. E eu não faço isso. Então hoje eu vejo um monte de gente comprando casa em lugares que é contaminado, foi contaminado. Tem uma região na Grande Nápoles também que chama Terra de Fogo. Que aí é uma outra questão muito mais polêmica, que não é só o amianto, era que a máfia jogava o lixo, enterrava os lixos da máfia, da Camorra, enterrava os lixos naquela região e fez com que 3 comunes, que é um triângulo, né? 3 comunes que eram subordinados, que eram, enfim, dominados pelo poder da máfia, darem terrenos para a máfia enterrar o lixo, porque eles não tinham, óbvio, eles tinham um contrato de reciclagem, mas eles reciclavam nada. Não reciclava nada, errava e jogavam dentro do vulcão, né? Isso, exatamente. O que aconteceu com aquele solo? Contaminou. Isso fazem 60, 80 anos. O solo está contaminado, a qualidade de vida das pessoas, problemas respiratórios. Isso tudo influencia hoje na vida das pessoas. Mas é uma notícia de 60, 70 anos, não existe mais. É isso que eu estou falando. Mas existe problema ainda. Isso que eu estou falando. O dado é público. Sim. Se você pegar Piemonte, Lombardia, toda aquela região, Monteferrato, toda aquela parte de Ivrea, onde está indo todo mundo. Ivrea mesmo, eu acho que é um novo... Biella, aquelas coisas ali. É um novo Dubai, de tanta oportunidade imobiliária que tem lá. Aí você vai ver, é uma região que ela teve um grande problema. Mas você sabe, uma coisa é você comprar sabendo, uma coisa é isso. Mas assim, maior índice de câncer por causa do amianto, que está contaminado na terra, que está no ar, que está um montão de coisa, tem um montão de telhado. Então, assim, é isso que você quer para sua família? Investimento, né, que você não, mas você pensa, não, eu vou morar na Itália porque eu quero morar na Itália, viver o sonho italiano. Aí você vai morar num lugar onde as pessoas também tem perigo. Elas acabam imaginando que é um país que não tem poluição, que não tem rumores, né, que não é zonas barulhentas. Tem muito problema de barulho, tem muito problema de poluição, tem cidades com qualidade de ar baixíssima. Não é à toa que estão fazendo cinturões. Exato. Não é à toa que estão fazendo cinturões de agora, como se fosse rodízio, né? Que você não pode entrar se o seu carro tem uma classificação energética. A primeira vez que eu escutei sobre rodízio na vida, não tinha nem no Brasil ainda, foi quando eu fui para Milão. Aí eu fui pegar um táxi, eu falei assim, nossa, não tem ninguém na rua. Ele falou, não, hoje não pode circular carro. Eu falei, nossa, mas por quê? Aí ele explicou. Da poluição. Da qualidade do ar. Aí depois de uns 2 anos, lá no Brasil, em São Paulo, começou a ter isso. Agora em Firenze eu vi que você para entrar não é nem no centro histórico mais. No cinturão do centro urbano de Firenze, se o seu carro for a diesel classificação X, você não entra. E aí proibiram também monopattino, porque as pessoas fazem o quê? Compravam as patinetes e adulteravam as patinetes. A patinete com motor de bis. Tipo, o cara andando a 80 com a patinete. Porque a poluição vem de todos os meios de transporte. Então, o que eu acho que é importante é a informação. Então, assim, eu não nego de dar informação para as pessoas. Porque, igual um casal, ele veio muito empenhado
porque eu vi muita propaganda a respeito, eu vi muita coisa linda, apartamentos grandes por 30 mil, lá naquela região. Eu falei, então, por que você acha que custa 30 mil? Vamos lá, vamos de trás para frente, Sim. entendeu? Eu sei que uma casa aqui em Fábrica de Vergema custa 30 mil, por vários fatores, mas não é uma coisa de saúde, é uma Sim. coisa perigosa. É uma casa, ó, as pessoas foram escolher outro lugar para morar por causa de escola, por causa de trabalho, não sei o quê. Agora, uma coisa séria, eu acho que não é bom. Não. Eu acho que não é bom. Aí que a gente falou de profissionais e profissionais. Sim. Entendeu? Aí eu Tem um filtro natural, que eu acho que é o apocalipse que acontece de 2 em 2 anos, que as pessoas vão se renovando no mercado. Porque é verdade. Existe. Eu vejo pessoas, empresas crescendo, aí profissional, aí o e-book, aí o perfil do Instagram, aí você tá em todos os lugares, não sei o quê, de repente some. Pois é. Eu fico... Como eu falo, eu acho que o trabalho que a gente fez foi um crescimento muito orgânico, né? A gente foi bem crescendo, entendendo, fazendo, porque, igual, por exemplo, muita gente me pergunta, Douglas, e leilão, né? Eu queria muito entender o leilão na Itália, que também é um outro dilema. Eu falei, olha, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está fazendo os testes. Depois que eu testar, entender todo o mecanismo, Nossa, sim. aí sim eu ofereço para você. Porque eu não posso fazer importante- isso com o dinheiro dos outros. E uma questão importante dos leilões é que às vezes o imóvel está em leilão, mas a família está dentro do imóvel. Não, E no você, Brasil. quando compra, você é responsável por tirar a família dentro do imóvel. E fora a questão técnica, que você não tem acesso direto ainda das informações. Então, você meio que você compra um pouco no escuro. Então, Sim. a gente está estudando uma maneira da gente conseguir comprar ou fazer esse suporte para os nossos clientes de uma maneira onde ele tenha essa segurança. Enquanto eu não tiver, eu não vou fazer. Mas eu vi que tem Não vou me aventurar com uma justamente coisa que eu vou prejudicar você. e tem entende? justamente empresas que se especializam em coisas não por capricho, porque você não tem como se especializar, por exemplo, em imóvel de leilão e ter uma imobiliária normal. Porque são dois negócios que trabalham completamente diferentes. Porque o investimento que você faz e os problemas na minha cabeça, os problemas que você encontra, sem saber se tem gente morando dentro ou não, as fotos quando que foram feitas, qual é a situação atual do imóvel, o que fica, o que não fica. Quem é que fez a vistoria, o que colocou na vistoria. Então, assim, existem são sites abertos de leilão, que você vê todos os leilões que estão acontecendo e tudo mais. Mas as documentações ali são falhas. Então, assim, como é que você conseguiria resolver aquilo de uma maneira que você possa oferecer um serviço? Sim. Então, para você, a primeira coisa, oferecer um serviço, você tem que ter conhecimento técnico e de causa. Então, assim, depois que eu comprar 2, 3 de leilão, realmente deu certo e tá tudo certo, aí eu vou te E você ajudar. entender também que cada comune Exato. tem a sua burocracia, né? E aí você, às vezes, você se especializa, por exemplo, nas tratativas com Luca, mas aí Porcari tem uma outra pegada, porque às vezes a pessoa de Porcari não conhece nada e em Luca a pessoa já conhece. Então, isso também dá um degrau de informações muito grande, né? Tem coisas que são burocráticas, que são básicas, que todo mundo que tem que ser feitas, e tem coisas particulares, que tem imóveis que tem coisas particulares nele, se tem terreno, se ele é um condomínio, então assim, cada caso é um caso. Pode ter uma complexidade um pouco maior, entendeu? Por exemplo, dessas casas assim de €1, vamos dizer assim. Então antes ela não era cadastrada como casa. Tem muitas casas que eram cadastradas como Magazine, que depois tem que transformar, tem que modificar, aí tem que ver, Estufas, né? aí tem que identificar aquele imóvel e depois entender como que a gente vai fazer o câmbio de destinazione do uso. Então, assim, quer Para dizer, mudar a classificação de habitação também, de né? habitação. É muita burocracia, meu Deus do céu. Tem que ter isso. Agora, como é que uma pessoa cai de paraquedas e faz um negócio desse? Assim, então, é isso que a gente fala. Né? Então, esse cliente, quando chega pra gente, ele é livre. Eu falei assim, Douglas, olha, eu achei bacana, mas eu acho que eu vou fazer de outra maneira. Boa sorte. O que eu posso dizer? Boa sorte. Boa sorte. E aí, depois, aquilo que você fala, a pessoa depois, ela vem e tenta falar comigo, Douglas, você não Resolver, sabe, né? deu um problema. Resolveu. Aí eu falei assim, então, agora eu não consigo te ajudar.
Não estou desde o começo do processo. Eu não posso falar mal do que foi feito. Se você não acompanhou. Você deve ter confiado. Então, assim, o que eu te aconselho é pegar um advogado para tentar recuperar o seu dinheiro que você perdeu. E aí a gente sabe o quanto custa um advogado aqui, né? Porque também tem isso, né? É. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, nesses anos que você mudou, né, do Brasil, você já mudou 100% para cá, já fazem 7 anos, mais ou menos, né? Que foi antes da pandemia. É. Qual que é o maior desafio de você hoje, que você enfrenta hoje? Óbvio, os desafios de hoje são diferentes daquele desafio quando você estava abrindo, enfim, Começando, negócios, etc. Qual que é o teu maior desafio hoje? A parte Ivrea. Eu não tenho nada contra aquela região, não. Eu só estou dizendo o que é a região e o porquê que estão acontecendo. Como explicam da região também, né? Porque se fosse algo, olha, gente, é barato porque é assim, assado. Então, é barato que você pode ter câncer daqui 20 é anos. barato que a sua expectativa de vida pode ser reduzida. Então aproveite os seus 10 anos de vida aqui na o Itália. apocalipse natural. Sim. Então, o maior desafio hoje o maior desafio nosso, como a gente tem muita reforma, muitas coisas, muitos projetos, tanto aqui no nosso estúdio de arquitetura, a gente nem está pegando projetos novos, porque realmente é mão de obra. Então, a mão de obra é sempre uma Sempre a mão de obra é um processo. Sim. Sempre é um processo aqui na Itália. Serviço e mão de obra na Itália é uma coisa porque eu acho que também nos comunes que são pequenos, os bons já estão ocupados até... Não, a gente traz de fora. Assim, os melhores são os brasileiros, né? Sim. Então, assim, o que a gente pode fazer? Então, se você precisa de uma oportunidade, manda um currículo. Se você trabalha na área de reformas, pintura, elétrica, hidráulico. Nossa Senhora. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem grandes projetos maiores agora, em outras regiões que a gente foi convidado também para fazer outros projetos. Então, assim, o maior desafio sempre é a mão de obra. Porque a parte técnica se resolve, mas a mão de obra, a execução dela, precisa ter uma coisa de qualidade, sabe? Teve uma situação que aconteceu com a minha irmã, que ela precisou trocar um vidro de uma janela. E aí ela falou, menino, eu tô com a minha janela, não sei o que, eu fiz a medida, mandei pro vidraceiro. Aí ele me passou um orçamento. Daí eu falei, depois de um mês ele falou, quando que eu posso colocar? O orçamento alterou, dobrou. Daí ela falou, mas em que sentido dobrou? O vidro é o mesmo, o tamanho é o mesmo, o que mudou? Não, é porque agora eu vou ter que fazer o pedido com outro fornecedor, porque eu não tenho mais agenda, não sei o quê, e aí vai ficar mais caro, porque a diária que eu vou até a sua casa, eu perco um trabalho maior que eu receberia mais. Nossa. Então eu falei, sabe o que você faz? Você tira a janela. Você vai lá em Lucca, vai num lugar onde seja maior, fala, me põe um vidro aqui, faz um favor, obrigado. E aí ela economizou 100 euros, porque o orçamento de 70 euros... Gente, te juro, um vidro de 60 centímetros por 40. Um vidro de 60 euros passou a ser 180 e ela voltou a pagar 60 euros, mas em outra cidade, que eu acho que tem isso. Sim. A cidade não tem necessidade de ter 10 vidraceiros. Não. Eu acho que assim, por exemplo, igual a gente vai, a gente sabe onde tem um bom vidraceiro em algum lugar, quem é um bom profissional ali, então a gente acaba unificando, né? Obviamente, na mesma fábrica de verdade, não tem como ter todos os profissionais. Ali, não. Tem uma farmácia. Tem uma farmácia e um cara, um marceneiro, então o resto, como é que faz? Então a gente tem uma rede de profissionais que atendem a gente. Eu acho que essa é a logística de você primeiro encontrar uma rede de apoio profissional, que você fala, não, posso te atender porque eu sei com quem eu vou contar e sei que a pessoa vai me entregar também, né, no período. E é por essa razão que a gente tem uma equipe interna no Sonho It. Só para negociar com os fornecedores. Também, mas assim, por exemplo, quando a gente começou, obviamente a gente tentou terceirizar trabalhos técnicos. Então, eu mandava para um engenheiro fora, mandava para um geômetra fora, mandava não sei o que fora. É só dor de cabeça. Sim. Então, porque aí eu falei assim, não, vamos trazer tudo interno. Por isso e para você explicar também o processo do zero para um geômetra. Então, aí como está aqui na mesma equipe, do mesmo jeito que sai da área comercial, já chega na parte técnica, depois vai para arquitetura, vai para o geômetra, que vai para o engenheiro. Então, está todo mundo aqui. Então eu tomo conta do processo todo. Então eu sei que isso, por exemplo, eu preciso para a semana que vem. Isso pronto. Então eu sei quem são os responsáveis, quem vai me entregar isso. Agora, se eu deixasse, como a gente tentou, né? Eu acho que toda empresa, quando você está fazendo, é tentativa, né? Acertos e erros. E a gente, por sorte, a gente não errou tanto.
entendeu? Porque a gente foi percebendo o processo. Mas também sabe? um erro, na verdade, ele não te ensina só como você errou, né? Ele vai te ensinar também a aplicar em todos os outros casos para você não errar de novo, né? Exato. Porque você não vai errar 2 vezes a mesma coisa. Você pode errar várias vezes coisas diferentes, Coisa mas diferente. você errou 2 vezes a mesma coisa, então algum problema. Algum problema você Algum tem. problema tem. Não, é aí por isso que a gente sempre fala, como a gente fala assim, a gente tem equipe interna, que isso é importante, porque eu vi que isso é diferente. Sim. E agora, para você ter uma equipe interna, para você ter essa estrutura, para você entregar do jeito que a gente entrega, esse é o valor que a gente faz. É. Então, assim, como falou, eu levanto uma pedra, surge gente vendendo imóvel. Eu não me preocupo com essa pessoa. Uhum. Eu me preocupo com quem acredita, né, no processo dessa pessoa. E Só. exatamente. Porque se ela não quiser usar o nosso serviço, eu não tenho problema. O meu problema não é esse. Entendi. O problema é ela vir para você depois para resolver o. E sabe que eu fico com dó de verdade da Sim, pessoa. eu também. Eu fico com dó da pessoa. A pessoa ligou para mim chorando. Não é só uma, não. Várias. eu Você imagino. não sabe, eu perdi. Tem uma que toda hora fala comigo, fala com o pessoal do comercial. Manda mensagem para mim, mensagem para outra. Meu Deus, né? Chorando porque né, caiu numa armadilha, né? Meu Deus. Porque a mesma coisa, quando você vai operar, você vai no curandeiro ou você vai no médico que estudou e não sei o que, Gente, tem um hospital que é. tem não sei o que, ou você vai... Até porque fazer a mesma cirurgia 2 vezes é mais caro do que fazer uma só, né? Se Então, você estiver vivo para fazer. tiver pronto para a segunda. Então, é um pouco disso que eu falo. Sim. Então, assim, eu não entendo como... Eu acho que cada as pessoa é uma pessoas pessoa. vão procurando sempre um dia mais confortável. Mas eu falo pro nosso comercial, né? Hoje tem bastante gente trabalhando junto no comercial. Aí eles falam assim, ai Douglas, eu acho que essa pessoa não, ela sumiu e não sei o quê. Eu falei assim, as pessoas elas não somem, elas se encontram. Sim, sim. Ela encontrou o caminho Eu acho dela que é isso. e eu não tô no nem... mercado tá tem tudo profissionais para todo mundo. certo. Tá tudo certo. Cada cliente vai se identificar com um profissional e eu acho que Desde que seja profissional. seja profissional. Desde que esteja empresa, Sim. desde que faça as coisas corretas. Sim. Porque a coisa que eu até comentei uma outra vez com você, é legal você estar morando num país como a Itália, é legal você ter essa infraestrutura de um colégio bom para o teu filho, para um hospital, para uma segurança, né? Você está aqui há bastante tempo, você sabe o que é segurança Sim. aqui e tudo mais. Mas isso não é de graça, isso é um imposto que a gente paga para as pessoas que não pagam imposto. E nem todo mundo. Então eu acho injusto uma pessoa falar sim. que faz um serviço parecido com o seu e não pagar imposto. Sim. E aí eu pago o imposto do filho dela que está na escola, Sim. do que Da foi na consulta médica. da consulta médica, do viver, de tudo, porque eu pago imposto para o A benefício fatura dele. que você emitiu tá pagando imposto da Exato. fatura que não Aí não você emitiu. acha justo? Não. Porque o Instagram é aquilo. Você paga uma publicação, você faz um engajamento, ok, você vai bomba para Cria um alter ego, né? Um personagem ali para fazer venda. E aí e aquilo. E na verdade, no escritório ali, você não é aquilo, né? Eu acho que isso é uma coisa que para mim, por isso que às vezes a gente é muito autêntico. Eu acho que a autenticidade hoje vai ser algo que vai ser um divisor de águas, porque se a pessoa vai entrar na minha página, ver um rios meu falando que Josué não é Giuseppe, ela já entendeu que tipo de profissional eu sou. Exato. Se ela continuou comigo, é porque ela já passou a barreira de que eu não vou me surpreender com algumas coisas que o Jefferson vai me falar. Se eu falar, não vou seguir com você porque você está teimando que é nisso, se você quiser seguir teimando que Josué é José, amor, a gente se vê daqui a 3 anos quando o processo for recusado. Aí você faz tudo de novo. Mas tem gente que não gosta. E aí eu não sou uma pessoa também que consigo falar de outras formas. Eu falo, tá aqui, ó, é isso aqui e isso aqui. Sim. A escolha é sua, porque é a sua história, a sua família e tal. Eu não consigo achar vínculo entre os dois, que são nomes diferentes. E tem gente que vai procurar sempre a palavra mais confortável. Exato. Como você falou, né? Do jeito que eu falo aqui, eu falo com as pessoas, eu converso com as pessoas. Então, assim, eu acho que isso é a confiança. Porque pensa só, uma pessoa que nunca te viu na vida, pela internet, achou você, conversa com você, aí você vira procurador dessa pessoa. Sim. Olha a responsabilidade, Sim. você é procurador de uma outra pessoa em outro país. Você administrar o dinheiro da vida dessa pessoa, você comprar um imóvel de uma pessoa que ela não viu. E não importa quanto ela tem, Exato. porque afinal de contas é aquilo ali. É aquilo ali. Então, a palavra nossa, o jeito que você vai falar,
é o legado, Sim. né? Então, assim, você tem que honrar seu nome e sobrenome. Você que trabalha com isso, Oh. assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que honrar é seu sobrenome. E é o que o passa-parola, o boca a boca, é o que vai trazer você a boa reputação, sabe? Um bom negócio. Que nem a gente falou, o brasileiro ele tem essa força de vontade de indicar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que nada, nenhum engajamento, nenhuma publicidade vai pagar uma boa indicação. Você sabe que aparece para mim muita coisa no Instagram, obviamente. E aí, nesses dias apareceu uma garota lá de Torino que ela estava vendendo cookies. E aí o que me fixou nela, porque ela estava explicando o processo burocrático de como abrir uma cozinha dentro de casa, mais industrial, com todas as as regras e todos os impostos, não sei o que. Eu falei, meu, que menina bacana! Sim. Aí eu fiquei fã, porque eu falei assim, olha só que força dela, porque ela empreender. poderia fazer em turineiro. Sim. Ela poderia, como Sim. todo mundo quer fazer. Sim. Mas ela como tá aqui, em bar fazem. Inclusive italianas fazem, vendem a pasta fresca. e pronto. Sem partitaíva, sem Mas aí nada. ela tem filha, ela vai na escola, leva no colégio. Então, assim, ela vive a Itália. Então, ela foi se instruir para fazer aquele processo. Muito legal. Aí eu fiquei muito fã dela. Aí eu encomendei com ela o cookie. Foi a primeira vez que ela conseguiu mandar de Torino, porque ela só atendia ali no bairro. Sim. Atendia aqueles pequenos. Eu falei assim, vamos testar, pode testar comigo. E como que ela mandou o DHL? Ela mandou, não é DHL, tem um outro nome da empresa... tem um nome, GLS da Post. Exato. Né? Aí chegou perfeitinho, mandou uma carta maravilhosa. Que legal. E eu fiquei super feliz de poder ter ajudado ela. O que eu fiz? Eu fiz a publicação para ajudar ela também. Sim. Porque isso eu acho mais importante, você se ajudar de pessoas. Total. Porque eu acho que assim, o brasileiro, falando um pouco disso, né? Para não criar esse estereótipo de que brasileiros não se ajudam. Mas assim, eu ajudo quem eu acho que é legal. Eu acho que o mercado tá aí, as pessoas têm que trabalhar, têm que fazer. Faça certo. Que você tem os seus critérios. Eu indico pessoas que são semelhantes aos meus critérios. Exato. Então, assim, a gente tem o parceiro Casa Brasília, que é o pessoal do Caríssimo, que faz o ponto comercial de comida brasileira em Lucca e tal. E eu falei, gente, é muito legal, vamos fazer. Aí descobri o processo burocrático deles. Todo mundo que passa por um processo burocrático na Itália, eu me apaixono, porque eu falo, gente, não é fácil. Então vamos se ajudar. E aí você vai. Não importa o tamanho da tua ajuda, não importa o tamanho, mas o boca a boca, se você direcionar você falou do cookie, quero comprar dela. Daí vai ter um evento, se alguém perguntar alguma coisa, a gente indica, sabe? Eu acho que assim vai crescendo também. Eu acho que essa corrente de pessoas legais e tudo mais. Então, assim, eu comprei o cookie dela, distribuí em todos os nossos funcionários. Muito legal. Então, assim, aí todo mundo gostou, aí eu mandei os depoimentos para ela. Então, aí ela postou a seguinte, ela fez um post falando que é uma coisa, isso que é importante, porque ela falou uma coisa que me tocou bastante, que ela falou que nem todo dia as pessoas estão com essa força de luta. Sim. Entende? E ela falou assim, então eu vou falar comigo, me emociono, assim, cada pessoa que me manda uma mensagem uma pílula de estímulo. Que mentira, mas assim, porque ela recebeu haters, assim, sempre tem alguém que vai falar uma porcaria. E aí ela não estava acostumada, aí ela entrou num processo de rebater, não sei o quê, mas era uma pessoa muito serena. Aí ela falou, olha, eu vou explicar para vocês, porque vocês têm que ter noção que você não pode jogar um balde de água fria numa pessoa que está começando, porque às vezes a pessoa não está no momento certo de receber aquela crítica. Ela se levanta com dúvida também. Fala, poxa, será que eu vou continuar me ferrando? Foi exatamente essa frase que ela usou. Então, ela usou disso, mas ao mesmo tempo, aí eu vi que ela mandou, eu mandei uma mensagem também de vai que você vai conseguir, tá tudo certo. E nem todo dia ela vai encontrar um Douglas para compartilhar as coisas dela, e vai ser difícil, não adianta. Então, eu achei um pouco disso ajuda. Por isso que a gente está fora do Brasil, e é difícil, porque a gente deixa a família, deixa um montão de coisa para trás, comodidade, língua, é cultura, é luta. É muita luta. Então, o brasileiro que vem para cá e quer lutar de verdade, consegue, trabalha. Mas assim, busque seu melhor. Faça honesto. Não tente trazer o pior que você aprendeu no Brasil. É um recomeço. Você também tem... É uma nova vida. Você também tem a chance de não errar de novo, né? De fazer coisas novas. Eu falo sempre quando as pessoas falam assim, é um renascimento. Aproveita.
é o renascimento. Aproveita. Então, as pessoas que estão vindo, você perguntou, Douglas, o que essas pessoas vêm fazer aqui? Muitas pessoas, elas estão na média de 50 anos, 50, 55 anos, e elas querem fazer uma girada de chave na vida delas. Então, assim, são médicos que agora querem ser artista. São psicólogos que agora querem fazer outra profissão. São pessoas que falam assim, não, agora eu preciso de uma... E é normal, nessa fase da vida, ter esse giro. Assim, é batata, as pessoas que me procuram, as mulheres que me procuram, a maior parte delas, Douglas, é o seguinte, eu tô cansada, ou se separou, ou não sei o quê, ou não sei o quê. Achou uma oportunidade eu quero girar. E tem muitas que eu falo assim, não compra agora, porque você acabou de se separar, não faz isso. Nasceu ali, né? Vamos esperar amadurecer. Porque não adianta né? você trazer seu problema para a Itália, porque o seu problema não vai ficar no Brasil, você vai trazer ele. Então, e você sabe o que vai enfrentar também depois que ela está aqui, né? Porque aí, como você vira um ponto de referência, a pessoa que também cria esse vínculo. Não que eu acho ruim, mas assim, por isso que eu quero que a pessoa se prepare. A vinda para a Itália é uma preparação. Sim, emocionalmente não é fácil você sair. Não. Né? Cara, eu queria te agradecer assim, imensamente, de novo, pelo tempo de vocês, generosidade de abrir as portas, literalmente abrir as portas pra gente enfiar toda essa parafernália de coisa. E queria agradecer pela tua dedicação, pelo trabalho, profissionalismo, por você não desistir, por você olhar outras pessoas também e falar, vai estar ruim agora, mas vai, continua, sabe? Isso foi muito legal, muito bom. Eu que tenho que agradecer, porque foi assim, meio no inesperado. Douglas, eu vi, é legal, vamos fazer uma conversa. Aí eu falei, olha, chega aqui, vamos conversar. Com certeza vai se esbarrar por aqui agora mais diversas ainda. vezes, né? Agora mais ainda, com certeza. Muito obrigado, valeu. Eu que agradeço, meu querido. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, beijo. Tchau.